Olá, eu sou a vereadora Daiane Mello e estamos em mais um podcast Informação é Poder. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. O nosso episódio de hoje vai falar sobre o ECA Digital, uma nova legislação, uma atualização da legislação para proteger crianças e adolescentes no âmbito da internet. Com esse mundo digital, tem muitas coisas acontecendo. E hoje o nosso episódio vai falar, então, o que muda na legislação, qual é a responsabilidade da família, qual a responsabilidade das empresas digitais e como é que vai funcionar tudo isso. Doutora Daiane, nós temos as nossas crianças e adolescentes, eles passam um tempo muito grande na internet, com celulares, nas telas, né? Jogando joguinhos online, vendo a questão de vídeos e todo esse período aí muitas vezes não é monitorado pelas famílias. E aconteceu alguns episódios, então, né, algumas denúncias quanto a isso, a conteúdos inapropriados, horários complicados e tudo mais. E então veio essa proposta que já passou na Câmara e já passou no Senado, né, que é o ECA Digital. Mas vamos falar para o pessoal que nos assiste o que seria o ECA, né? A gente, né, até abrevia, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente entrar nessa seara do ECA Digital. Bom, então, primeiro, vereadora, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação criada há muito tempo para proteger as crianças. E estamos contentes como advogados, como pais, né, dessa legislação, que consegue medir e censurar um pouco do que ocorre na internet. E que, por vezes, muitos pais não conseguem dominar ali o conteúdo que o seu filho está consumindo na internet. E essa atualização que nós tivemos, quando a gente chama de ECA Digital, significa que agora tem um regramento para as crianças que estão consumindo conteúdo, seja no celular, no computador, né, em jogos, em aplicativos, no YouTube, né? Então a legislação veio nesse aspecto, tanto trazendo responsabilidade para os pais, para o Estado ou para as próprias plataformas digitais, né? Porque ali tem um comércio ali dentro que prende aquelas crianças por horas nos telefones, que nem nós. Nós também consumimos muito conteúdo hoje na internet. O nosso material hoje está sendo disponibilizado para o mundo inteiro através do nosso mecanismo digital. E como essa tecnologia que ultrapassa inúmeras barreiras também tem benefícios e os malefícios. E essa legislação veio para solucionar alguns problemas que nós vemos tendo. Hoje as crianças passaram a ser assediadas também pelo mundo digital. E muitas coisas que vêm ocorrendo, até situações que ocorreram dentro do nosso estado, ocorreram pelo assédio na internet, pelo grupo que foi criado na internet, pelo compromisso da criança se automutilar dentro de uma escola, dela ir lá e cometer um ato terrorista, ou até mesmo do abuso que a gente teve logo há pouco noticiado nas redes sociais em todo o Brasil, através da internet. Então, essa legislação ela vem para restringir nesses conceitos, nesses aspectos, restringe. E até mesmo isso causa um impacto nas próprias empresas, né, de plataformas digitais. Então, doutora Daiane, agora, qual que é a responsabilidade dessas plataformas digitais quando ela identifica, então, que esse conteúdo está sendo passado não para uma pessoa adulta, e sim para uma criança ou para um adolescente até 16 anos? Agora, com essa nova legislação, com essa atualização, tem uma responsabilidade, né? Exato. Primeiro que a plataforma digital, ela identifica a conta cadastrada para os menores, que a gente compreende a legislação até 16 anos, quando os pais cadastram o telefone, a gente coloca ali a data de nascimento, então aquele celular ele passa a ter a vinculação daquela informação. Então, se a gente dá um celular para uma criança cadastrar com os nossos dados, ele não vai ter aquela limitação ali das questões se o pai não fizer essa ressalva. Quem tem que colocar no celular os aplicativos são o pai, para definir ali o acesso, né, dentro da idade. Mas a plataforma digital, agora, com a legislação já valendo a partir, né, o decreto publicado no dia 18 de março de 2026, então ela passa a ter uma responsabilidade de liberação de acesso. Então, essa criança ela não pode mais ter estímulos, né, de compra, de permanecer em jogos, dela ganhar bonificações. Né? O que a maioria dos jogos hoje ela te dá, né? Sim. Tu passa o X nível, tu ganha X coisa. É por isso que as crianças se prendem também, isso. né? Ou às vezes, pai, me compra tal coisa que eu preciso para esse joguinho. A mesma coisa o YouTube. O YouTube tem aquele conteúdo que tu vai passando a barra, o short, que são os vídeos curtos, né? O que as crianças, os psicólogos falam muito dessa questão que é muito, nada sacia aquela criança, ela vai ficar ali 2 horas e ela vai ficar passando. Então, esse conteúdo de acesso também está limitado.
O controle, né, parental é obrigatório a partir de agora, né, verificando, claro, a real idade dos usuários através da forma que a gente sinalizou, né. Remoção rápida de conteúdos ilegais, então nenhum conteúdo ilegal, sexual, Impróprio. violência, impróprio para aquela idade, né, aquela criança vai poder consumir, né. E quem tem responsabilidade nesse momento é a plataforma. Ela identificou a idade, ela já vai ter que se organizar do conteúdo que ela libera para aquela criança acessar. A princípio, essas são as principais responsabilidades da plataforma. Uma coisa, doutora Dani, que não muda, que não deve mudar e que as famílias têm que cada vez mais se apropriar, é que as famílias, os pais, são os responsáveis por aquilo que seus filhos consomem, né? Isso em todos os aspectos e principalmente falando aqui da questão da internet, né? Tem que ficar de olho, tem que ter verificação das contas, não pode entregar o seu celular porque senão acontece a mesma coisa, tá na sua conta, da sua idade, né? Então tem muita responsabilidade dos pais, que os pais têm que se apropriar disso, né? Muito. Na verdade, a legislação, frente à responsabilidade dos pais, até a gente não precisaria estar escrito ali. Isso aí. Porque o pai ele já tem essa responsabilidade frente ao seu bem maior, que é o seu filho. E nós temos responsabilidade frente ao futuro que nós queremos. E essas crianças, adolescentes que estão aí, são o nosso futuro. Então, conforme a gente conduzir a infância deles, eles serão adultos saudáveis ou não. Então, nos cabe a responsabilidade. E o que a gente vê dentro dessa legislação? Agora o pai tem um compromisso legal. Antes nós tínhamos um compromisso moral. Isso aí. Agora é legal. Porque a lei determina a nossa responsabilidade de monitorar o celular, de determinar o tempo que o nosso filho vai estar aí, de impedir que ele consuma conteúdos impróprios para a idade dele. E daí a gente vai ter que ter um telefone para ele, com acesso, com as restrições que demandam a idade daquela criança. Isso mesmo. Agora, que nem tu falou, vereadora, no momento que eu dou o meu celular para aquela criança ficar quieta, ela não tá com limitação de conteúdo. Tá vindo conteúdo do adulto. Do adulto, da idade A permitida. avó tá cuidando da criança e entrega o celular pra criança. Só um minutinho. Vai estar consumindo um conteúdo de adulto. Então, os pais passam a ter uma responsabilidade legal sobre isso. Também vão ter responsabilidades quando querer cobrar o Estado, querer cobrar a plataforma, também tem que olhar o seu ponto de responsabilidade. Tá, eu fiz o meu papel, mas isso aconteceu, bom, a gente vai acionar. Também os pais precisam verificar os acessos que os filhos têm ali nas contas, por exemplo, o TikTok. O TikTok, ele tem uma aba de mensagens. Isso mesmo, eu ia falar sobre a questão com contato com os desconhecidos, né? Tem gente que faz grupos, monta grupos a partir dali. Eu já vi várias situações próximas a mim com essa situação, né? De alguém de TikTok ali começar uma conversa e tudo mais, virar um grupo de WhatsApp. Isso, ali no chat, ali no TikTok, ele tem um espaço de mensagem que pessoas que não são tuas amigas podem te acionar. Então, um TikTok de uma criança com uma foto pode atrair um abusador. Isso é muito comum. E ele passa a sediar aquela criança através daquelas mensagens. Mas ele acessa de uma forma muito carinhosa, muito meiga, e essa criança começa a mandar mensagem. Às vezes até fingindo ser uma criança da mesma idade, né? Isso aí, de onde tu mora, qual é o teu endereço, qual escola, qual horário. E a criança, numa normalidade, ela vai prestando aquela informação até se criar um vínculo, que foi o caso da menina que mandou fotos íntimas e depois passou a ser ameaçada. Né? E inclusive aqui em Caxias do Sul já foi pegado um abusador que tinha sediado mais de 217 crianças. Né? Então a gente fala assim, não acontece na nossa casa. No momento que a gente está no nosso quarto, e o nosso filho está no quarto dele, que ele está com o celular dele, e a gente não está sabendo o que ele está fazendo, a gente não colocou o controle de tempo, a gente não colocou ali o controle da idade do conteúdo, a gente está assumindo o risco. E mais, e mesmo ele tendo todo esse acesso aí, toda essa limitação, a gente tem um dever de ir lá pegar, conferir. Porque às vezes acontece. E conversar muito também, né? Ter um acesso, né, bem firme com seu filho, um acesso do perigo que tem essa situação da questão da internet, a questão dos golpes, a questão da ameaça, a questão de falar com desconhecidos, né? Então toda essa parte também precisa ser feita pela família. Essa é a responsabilidade da família. É que antes o que a gente tinha? Qual era o nosso modelo de antes? O pai criava a gente e dizia assim, tu não fala com estranho, tu não aceita bala de estranho, ponto. E pra escola, casa, escola. Esse era o recado que os nossos pais nos davam quando a gente saía de casa. Combinado, tu entendeu? Senão a chinela cantava. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente dá o celular para as crianças. E hoje o celular, a gente é amigo. Nós somos amigos de 3, 5 mil milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas que a gente segue. A gente acessa muito mais do que, por exemplo, um trajeto de casa até a escola. O tanto de outras coisas que se acessa em 5 minutos na internet. Então nós passamos a ser amigos digitais de pessoas que nós nunca vimos na vida.
né? E as crianças também, porque elas estão ali nas redes sociais e acabam, né, tendo contato com essas pessoas, mas a gente precisa ter o controle e garantir que os nossos filhos estejam seguros nesse ambiente. Então, nada mais é do que essa legislação trazer a responsabilidade legal, que nem eu falei no início da minha fala, porque a moral a gente já tem, que a gente tem um dever moral, né, de cuidar dos nossos filhos e criar eles, né, para ter um futuro aí brilhante. Então, só para deixar claro, e findar essa parte da família, que nada substitui nenhuma lei, nenhuma legislação substitui o seu dever de pai e de mãe, né, de responsável dessa criança e desse adolescente, seja através da situação física, né, de como nós trouxemos a parte mais lúdica de casa até a escola, da escola até a casa, mas também na internet, né? Na internet é um ambiente que está muito aberto, com muito acesso a todo mundo. Então, é os pais, é a família que vai ter que restringir isso. E deixar ressaltado que a tecnologia, ela não é um problema. Ela é uma solução para muitos problemas que nós temos. E não conseguimos mais realmente viver sem essa tecnologia. Mas, quando ela não é dosada, ela não é controlada, ela passa a apresentar riscos, seja para os adultos e principalmente para as nossas crianças que são vulneráveis frente a tanto conteúdo que tem ali. Isso mesmo. A internet, ela tá cheia de oportunidades para as pessoas, mas também, né, com muitos riscos. Então a gente sempre precisa ficar ligado nesse dosador para que dê tudo certo. É importante a gente ressaltar, então, que essa legislação está em vigor a partir do dia 17 de março, né? Ela foi assinada no dia 18 de março, mas ela já está em vigor, e dá responsabilidades, resumindo tudo isso, né, doutora Daiane, para a família, para a sociedade e também para as plataformas digitais. Uma forma aí de proteger as nossas crianças e adolescentes. Ainda tem coisas que vão precisar ser ajustadas no meio do caminho, mas é um passo importante, né, para a gente tomar a rédea da situação quanto às nossas crianças e adolescentes. Esse foi mais um episódio do podcast Informação é Poder, hoje falando com a doutora Daiane Fogaça da Luz sobre o ECA Digital.